Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para trazer a você um informativo acerca da Fateme TV. Eu sei que o Senhor é Deus tremendo, magnífico, e o Senhor deseja que eu e você venhamos estabelecer um tempo para com Ele, conhecendo a palavra do Senhor e norteando qual o propósito do Senhor para com as nossas vidas. Por isso trouxemos a Faculdade de Teologia Ministerial para Dourados. O Polo de Dourados está instalado na Avenida Marcelino Pires, número 2311, onde nós estamos ali desempenhando algo muito lindo. Muito obrigada a todos os pastores que conosco estão, obreiros, membros de igrejas. Queridos, nós estamos em 30 ministérios diferentes ali representados. Olha que coisa tremenda que o Senhor está nos agraciando pelo poder do nome de Jesus. E eu quero convidar você a vir assistir uma aula experimental. Será um prazer tê-lo. Nós temos aula de manhã, temos aulas à tarde, temos aula todas as noites. Agende um horário, esteja ali conosco. Seja curioso em conhecer o que de melhor nós temos a apresentar a você. E depois você terá liberdade de definir se quer continuar aprendendo a palavra do Senhor, se quer crescer mais e mais no conhecimento, segundo a palavra de Deus nos ordena, e verá com grande benefício será. Nós estamos objetivando a você a liberdade de conhecer um pouco mais a palavra do Senhor e será uma bênção. Portanto, hoje nós vamos estar ministrando a você uma parte de uma das aulas que são ministradas ali, só para você ter uma noção. Mas se quiser e desejar estar conosco, assistir uma aula inteira, esteja lá. Será um prazer em nome de Jesus. São assuntos diversos, porém tendo como ponto fundamental a palavra do Senhor. A cada aula é um culto, é um agregar do poder do Espírito de Deus para com aqueles que ali estão. E está aberta a oportunidade para você. Estamos em Dourados e temos a grande alegria de poder continuar com essa visão, onde a sede está em Curitiba há 20 anos e somos um dos 175 polos a nível nacional e também em alguns países. Vamos assistir essas aulas? Vamos lá? E depois nós retornamos pelo poder do nome de Jesus. Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a Fateme possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. Fateme, um novo conceito em teologia à distância. Queridos, a Bíblia, ela vai julgar a intenção do nosso coração. O porquê que eu sou cristão. O que eu estou fazendo na igreja. Por que eu estou realmente fazendo um curso de teologia? Qual a intenção do meu coração? Qual o objetivo que me motivou a fazer isso? Porque nós vivemos numa sociedade, queridos, infelizmente, uma sociedade que a Bíblia diz, no mundo jaz o maligno.
Quando a Bíblia fala de mundo, existem 3 tipos de mundo. Mundo como pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mundo, pessoas. Mundo. Deus criou o mundo e tudo que nele há. E mundo, sistema. A palavra mundo, sistema é cosmos, que quer dizer sistema. Então quando ele diz, não amei o mundo, ele está dizendo o sistema do mundo. Que é um sistema contrário ao sistema de Deus. Quando a Bíblia diz, a amizade do mundo é inimizade com Deus, ela está dizendo do sistema. A amizade com o sistema do mundo, ela é inimizade com o sistema de Deus. Existe um sistema que nos programou, que nós vivemos nele, que é contrário às Escrituras. E esse sistema, infelizmente, ele nos programa de uma maneira muito errada. Porque esse sistema, ele vive através de comparações. É um sistema meritórico, um sistema de meritocracia. Então nós trabalhamos em cima de comparações, de julgamentos. Um exemplo, você tem um filho pequeno e fala, ainda está chupando chupeta? Nossa, sua irmã parou de chupar com 2 anos a menos que você. Ai, você tem medo de escuro. Não acredito que você não come cebola. Homem come cebola. Está chorando, menino? Homem não chora. A gente vive num sistema de comparação. Eu começo a comparar, e aí eu começo a me avaliar segundo o comportamento alheio. Então, isso a gente também traz para a igreja. Então eu me avalio da seguinte maneira. Eu dou o dízimo. Eu venho no culto domingo. Eu venho até nos 2, de manhã e à noite. Eu lidero um grupo, uma célula, um departamento. Eu faço caridades. Então eu sou um bom cristão. Então eu sou um bom cristão. Então eu não tenho problema no dia do julgamento. Mas o que me leva a fazer isso? Por que eu estou dentro de uma igreja? Por que eu estou numa sala de aula terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não sei o dia, não importa o dia. Por que eu entro numa sala de aula? Qual o objetivo que me leva a isso? Qual a intenção que está lá? Não sei, de repente, ou será que eu estou sendo conduzido apenas com o povo? É assim que o povo faz, então é assim que eu vou ser? É isso que eu vou fazer? Todo mundo faz isso, então eu também vou fazer isso. O que está nos norteando? Será que foi exatamente isso que eu escolhi para mim? Preste atenção, queridos. Se hoje entrarmos numa universidade e fizermos uma pergunta, por que vocês escolheram esse curso? Infelizmente, muitos dirão, pelo alto salário, ou pelo que eu posso receber quando me formar, ou pelo ganho muito bom. Por que você escolheu ter a profissão que você tem? Foi por causa do salário, do benefício, ou foi porque você decidiu ajudar as pessoas? Eu vou ser engenheiro porque eu quero acabar com o problema das moradias no Brasil. Eu vou ser engenheiro porque eu vou desenvolver um sistema de casas populares que vão dar acessibilidade para todos que não têm casa própria. Esse é meu objetivo. Eu vou ser médico porque eu quero ajudar
as pessoas carentes, de baixa rendas, que não têm dinheiro para comprar um convênio, ou para pagar uma consulta boa. Então eu vou doar 2 dias da minha semana, num trabalho social. E esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Ou a minha semana inteira, eu vou ser professor, porque eu quero formar alunos. Ou nós estamos pensando assim, eu vou ter tal profissão porque eu vou ganhar muito dinheiro. Isso vai me fazer bem. Qual é a intenção que nos levou a ter a profissão que nós temos? De repente, muitos de nós não tivemos escolha. Tivemos que ter a profissão porque ou tinha essa, ou passava fome. Não é disso que eu estou dizendo. Tem um ditado que o pessoal diz, não, você precisa amar o que você faz. Eu não concordo com isso. Ou quer dizer, fazer o que você ama. Eu não concordo com isso. Eu concordo com o seguinte, amar o que você faz. Se eu fosse fazer o que eu amo, certamente eu não seria um vendedor. Eu seria um surfista profissional. Se eu fosse fazer. Mas como não deu, então eu amo ser vendedor. Eu tenho uma empresa hoje, né? Mas eu chego no hotel e quando eu vou preencher uma ficha, eu coloco vendedor. O pessoal fica até impressionado. Algumas pessoas quando viajam comigo, eu sou vendedor e gosto de ser vendedor. Mas na época, quando eu estava procurando emprego, o Brasil vivia numa crise difícil e não se tinha emprego, mas todo lugar tinha uma placa, precisa de vendedor, precisa de vendedor. Eu falei, vou ser esse negócio aí, porque eu nunca vou ficar desempregado. E graças a Deus, nunca fiquei. E amo o que eu faço. Mesmo na época que era discriminado, até hoje não é discriminado, você é vendedor. Mas se você analisar o mercado, os maiores salários são dos vendedores. Na verdade, tudo gira em torno da venda. Né? Então, queridos, o que te motivou a isso? O que te levou a estar aonde você está hoje? Porque nós ficamos muito preocupados, sabe com o quê, queridos? Com aparência, com imagem, com provar para alguém. E agora eu quero contar uma história para vocês de uma pessoa que foi querer provar alguma coisa e não se deu bem. A Bíblia diz que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, decidiu criar-nos. Ele nos criou. Nos criou. Pronto. Só que ele nos criou e ficou com a gente na mão. Porque ele falou, puxa vida, eu me empolguei. Porque Deus é empolgado, né? Você sabe disso. Deus, o cara é um cara empolgado. E ele fez-nos a sua imagem conforme a sua semelhança. E aí, como ele é Deus, ele fez-nos igual a ele. Fez-nos igual a ele. E ele falou assim, então eu sou Deus e Deus aqui no céu, eu vou construir uma terra para eles deusarem na terra. Porque a Bíblia diz que o céu pertence a Deus, mas a terra ele entregou aos homens. Mas para ficar mais fácil o entendimento seu, eu vou explicar o que aconteceu lá nesse dia. Quando ele ficou com a gente na mão, Jesus percebeu e falou assim, o que aconteceu, pai? Eu falei, eu fiz eles a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí? E aí que se eu fiz eles são meus filhos, é isso aí. Se eles são meus filhos, eles são príncipes, é isso aí. E para eles serem igual a mim, eles vão ter que se tornar rei, como eu sou, é isso aí. Só que para eles se tornarem reis, eu tenho que morrer, é isso aí. E eu não morro, é isso aí. Qual que é a frustração do príncipe Charlie? Que a rainha Elizabeth não morre. E ele está vendo que está ficando velho e não vira príncipe. Ou não vira rei, não vira rei. Ele está ficando velho e não vira rei.
Não é isso? Só que aí, o Espírito Santo falou assim, mas eu tenho uma ideia aqui. Em 1808, Napoleão estava conquistando toda a Europa. E aí, antes de chegar em Portugal, o rei de Portugal, Dom João VI, escreve uma carta e manda para ele. Fala, escute, não vem aqui, não vamos lutar não. Eu vou entregar Portugal para você. Mas ele mentiu, pegou 3 caravelas e fugiu. Para onde? Brasil. E agora o rei Dom João VI chega no Brasil, colônia Brasil, e aí Brasil tem um rei agora. Dom João VI é rei do Brasil. Dom é um título de rei. Dom João VI, depois de um tempo, volta para Portugal. E ele deixa o filho dele aqui no Brasil. Dom Pedro I. Ou seja, o rei Pedro I. Então, a única maneira de um príncipe reinar com o seu pai ou a sua mãe vivos é em outro país. Conseguiram entender? Então, por isso que Deus fez um mundo para nós reinarmos, governarmos ele aqui. Com ele vivo. Por isso que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso. E aí ele te colocou aqui com um objetivo, com um propósito. Nos colocou aqui com um propósito, com um objetivo. Só que aí, queridos, é onde entra a história daquele camarada que eu disse para você que quis provar alguma coisa. Está lá o homem, e a Bíblia diz que Deus, ele descia na viração do dia para conversar com o homem. Todo dia, na viração do dia, Deus descia lá, sentava no banco da praça, porque Deus fez uma terra, e nessa terra ele fez um lugar chamado Éden, e dentro do Éden ele colocou um jardim no Éden. Um jardim no Éden. Então a terra, nós podemos fazer uma analogia do átrio. O Éden, o lugar santo. E o jardim no Éden, Santos dos Santos, onde a presença do Deus se manifesta. Então ali o homem era rei e sacerdote. Ele governava e ele exercia o seu sacerdócio. E aí de repente então vem o adversário, que é o pai da mentira, e mente. Ele conta uma mentira para o homem. E ele faz uma coisa que ele costuma fazer desde aquela época, ele faz até hoje. E você vai entender o que eu estou dizendo. Ele tem 3 estratégias, queridos. Primeira coisa que ele faz, ele confunde a palavra. Essa é a maneira que Satanás age. Ele confunde. Ele chegou para Eva e falou, como é que foi que Deus disse mesmo? Você não pode comer de tudo isso aqui? Então ele pegou a palavra de Deus e confundiu. Como é que foi que Deus disse mesmo? Você não pode comer tudo? E aí Eva falou, não foi assim que Deus disse. Deus disse que a gente não pode comer de tudo, só não podemos comer daquela e nem tocar. E aí Eva já se confundiu. E aí, quando ele viu que ela confundiu, porque Deus não tinha falado de tocar, ele invalida. Não, você não vai morrer, imagina. Você não vai morrer não. E aí quando ele invalidou e a pessoa recebeu a invalidação, ele faz você desacreditar da palavra. E aí ele fala assim, o dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Só que quando Deus fez o homem, ele já era igual a Deus. Ele falou, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que primeiro ela confundiu, depois ele invalidou, e agora o homem desacreditou. E é assim que ele age até hoje, queridos. Se procurarmos aí, alguns irmãos nossos que professavam a nossa fé, estão aí fora da igreja, porque um dia ele foi confundido na palavra. Um dia a palavra para ele foi invalidada, e ele agora não acredita mais nela. Pode prestar atenção, queridos. É esse passo que ele faz. Não, pera lá, não é bem assim. Sexo antes do casamento não tem problema, vocês se amam. Não é bem esse negócio de dízimo, não é desse jeito, não. Essa é a ideia do pastor. Então ele confunde, ele invalida. E daqui a pouco você não acredita mais. E foi isso que ele fez. O homem já era igual a Deus. Mas aí o homem quis provar.
E aí o homem saiu da presença de Deus, ou seja, desobedeceu a Deus, ou seja, não creu em quem ele era. Preste atenção nisso. O homem era igual a Deus. Satanás não fez o homem, Satanás não destruiu o homem, não fez o homem não ser igual a Deus, não. Ele apenas mentiu para o homem. Ele falou assim: não, para você ser igual a Deus, você precisa fazer, você precisa comer. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. O homem já era, só que o homem absorveu essa mentira e mudou o seu entendimento. E ele falou assim: eu vou comer então para ser. E aí Deus chega, cadê Adão? E Adão esconde, e aí Deus fala assim: Adão, aonde você está, Adão? Preste atenção, queridos. Deus não está fazendo uma pergunta simplesmente porque ele não sabia onde Adão estava. Não. Lógico que ele sabia onde Adão estava e o que Adão tinha feito. A pergunta que Deus fez foi o seguinte: Adão, você está escondido? Isso é um sinal de medo. Adão, em mim não existe medo. Adão, você estava em mim. E em mim não existe medo. Se você não está em mim, aonde você está, Adão? Você está na mentira, Adão. Porque o medo é mentira. É mentira onde você está, Adão. Estão entendendo? Adão, porque no Éden Adão era corpo e alma. O espírito dele era Deus. Vocês aprenderam isso, né? Vocês aprenderam isso? Adão no Éden ele era corpo e alma. E o espírito de Adão era Deus. Adão vivia em Deus. E aí de repente ele recebe uma mentira. E ele acredita naquela mentira. E agora ele sai de Deus. E ele vai para a mentira. Então a pergunta de Deus é: Adão, aonde você é agora? Você era em mim. E agora onde você está? Conseguiram entender isso? Adão, aonde você está? Ou seja, você estava na verdade, Adão. E agora você está com medo, Adão? Não existe medo em mim. Aonde você está, Adão? Você está na mentira. E aí, queridos, Adão, vai lá. Pega algumas folhas de figueira, porque agora ele se afastou de Deus, porque ele acreditando na mentira, viu a sua nudez e falou: não, eu sou pecador, eu não posso me aproximar de Deus. Queridos, preste atenção, foi Deus que veio até Adão. Deus sabia que ele tinha errado. Deus não se preocupou com isso. A preocupação de Deus não foi o que Adão fez, foi como ele se via. Ou seja, qual era a consciência de Adão? Porque Deus perguntou: Adão, aonde você está? E não foi assim: Adão, o que você fez? Deus não se preocupou com o comportamento. Deus se preocupou com o entendimento de Adão. Adão, como você se entende hoje? Estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Essa é a nossa introdução da lição, mas a gente precisa entender essa introdução. Por quê? Porque olha só, como Adão se entendia? Ele não falou assim: Adão, o que você fez? Ele não se preocupou com o comportamento, mas com o entendimento dele. Porque a nossa noção de juízo eterno está sempre baseado nos nossos comportamentos. Não nos nossos entendimentos, não de como se enxergamos, como nos entendemos, mas como nos comportamos. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Por isso que nós amamos Ele. A Bíblia diz: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós. Ainda quando éramos pecadores, a Bíblia diz. Não foi pelo nosso comportamento que Ele nos escolheu, que Ele nos elegeu, que Ele nos tornou filho. Não. Então nós precisamos entender por que pensamos diferente. Então ele chega para Adão e fala: Adão, como você está se enxergando? Aonde você está, Adão? E aí Adão vai. E ele agora, por causa das atitudes dele, Adão se esconde. E Adão pega umas folhas de figueira. E agora Adão constrói a religião. A palavra religião significa religare. Ou seja, ligar o homem a Deus. Adão se sentiu desligado de Deus. E aí, para ele se aproximar de Deus, ele construiu
uma roupa para ele, com folhas de figueira. E agora ele construindo aquela roupa com folha de figueira, ele acha que ele podia vir na presença de Deus. Foi a primeira religião que surgiu aí, queridos, a folha de figueira. E aí Deus olha para ele, para aquelas folhas, põe a mão na cabeça, corça a barba, fala: meu Deus do céu, que é isso, Adão? Adão, fui eu que cheguei até você, Adão. Não adianta você querer se chegar até mim com os seus métodos. Essas folhas vão murchar, essas folhas vão secar. Isso não vai te proteger, Adão. Aí Deus olha para o lado, está lá um cordeirinho, sem ter nada a ver com a história, quietinho, comendo lá o seu capinzinho. Mé, mé. Ele olhou aquela lãzinha viçosa, branca, bonita, matou o cordeiro. Fez roupa para Adão e Eva, para cobri-los, cobriu o pecado deles e colocou-o para fora. E aí Deus então diz assim: Adão, a verdadeira religião é Cristo, o Cordeiro de Deus. É Ele que cobre o pecado, é Ele que tira o pecado do mundo. Não é os seus métodos, não é você que vai se achegar a mim, é eu que quero me achegar a você. E é o meu filho que vai fazer isso. E aí ele mostra que a verdadeira religião é Cristo. E Ele criou esse caminho, esse método. Então, se Deus criou um caminho e um método para nós termos acesso a Ele, por que Ele quer te mandar para o inferno? Por que Ele vai querer mandar a gente para o inferno? Se Ele inventou um método, se Ele quisesse mandar, mandava logo Adão, acabou ali, pronto. Resolveu o assunto. Estão entendendo, queridos? Então, ele mostra ali qual é o verdadeiro propósito da religião, que é Cristo, o Cordeiro. Ele que nos liga a Deus. Adão, ele tentou provar que ele era igual a Deus e cometeu um erro. Preste atenção, todos nós que estamos aqui hoje, não estamos aqui por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você não nasceu, não, é porque não deu certo a nossa conta da tabelinha e aconteceu. Não, mentira. Não furou o preservativo, mentira. Não funcionou o anticoncepcional, mentira. Isso pode ser uma desculpa humana, mas Deus decidiu que você estivesse vivo hoje aqui, porque Ele tem um propósito para você. Ele tem uma obra para você cumprir. Só que, sabe qual que é o nosso problema, queridos? Nós entendemos, nós achamos, na grande maioria das vezes, que a vida com Deus, ou seja, o cristianismo, ou seja, a nossa vida cristã é Deus entrar na nossa vida e mudar ela e a gente ser transformado da noite para o dia. É esse entendimento que nós temos e até cantamos: entra na minha casa, entra na minha vida. Nada contra a música, bonita, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte, nós temos esse entendimento: Deus entra em mim, muda a minha vida e me ajuda. E nós somos sinceros nesse pensamento. Oramos com sinceridade. Conversamos com os nossos líderes, com os nossos amigos e com sinceridade. Não estamos de mentira nisso. Estamos sinceros. E por que Deus não resolve esse negócio? Por que Deus não nos ajuda? Porque a gente está sendo sincero no que a gente está falando. A gente fala: Deus, me ajuda, Deus. Entre em minha vida, me muda, me enche. E por que o negócio não funciona? Os nossos cultos, na grande maioria das vezes, parece que o único que não é convertido é Deus. Então a gente vem para o culto para ver se converte Deus, para ver se Deus fica bonzinho, para ver se Ele consegue abençoar a gente. Então o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Parece que sempre está faltando alguma coisa.
Então vamos fazer um louvorzinho meio meladinho aqui, né? Chorar, um louvorzinho meio chorado. Eu quero te conhecer, né? Vamos fazer uma oração meio melosa. Oh Deus, Deus de maravilha, de glória e poder, né? Vamos impostar, vamos ver o que a gente precisa fazer para ver se ele fala se realmente merece. Porque parece que a gente está sendo aprovado. Parece que a gente está esperando para ser aprovado, que se eu fizer coisas boas, então Deus me abençoa. Se eu fizer coisa ruim, então Deus não vai me abençoar. Não, eu não faço coisas ruins porque eu não quero ir para o inferno. Sinto lhe dizer, queridos, mas você já está no inferno. Se você não peca por medo, com medo de uma câmara de tortura chamada inferno, precisa rever os conceitos. Precisa rever os conceitos, queridos. Porque não é esse o objetivo de Deus. Ter pessoas que servem Ele por medo? Não. Não é esse o propósito do Todo-Poderoso, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, porque Ele disse, em mim não tem medo. Adão, aonde você está? Aonde nós estamos? Aonde nós nos encontramos? Será que estamos com folhas de figueira? Ou vestido, coberto pelo sangue do Cordeiro? Aonde nós estamos? Center Pharma, onde você encontra medicamentos dos melhores laboratórios com garantia e procedência. Temos uma linha de suplementos com os melhores produtos. Conheçam a variedade da nossa perfumaria e o cantinho do bebê, com tudo o que ele precisa para o seu conforto e bem-estar. Center Pharma, Rua Eulália Pires, 2477, esquina com Antônio Emílio de Figueiredo, no Jardim Clímax, em Dourados. Mais informações, ligue no Disque Entrega 3421-6138. Center Pharma, o melhor preço popular da cidade. Para quem busca viver intensamente a palavra de Deus, mas não tem tempo para ir à faculdade todos os dias, a FATEM possibilita a você a graduação à distância em teologia com a flexibilidade que sua vida precisa. Sem vestibular e com um preço que cabe no seu bolso. Estude a palavra de Deus de forma prática, em qualquer lugar e a qualquer hora. A experiência de 18 anos em educação cristã ainda mais perto de você. FATEM, um novo conceito em teologia à distância. Meus irmãos, você viu que experiência linda, que experimento o Senhor tem permitido? Que coisa linda que é conhecer a essência da palavra. É isso que nós estamos hoje dando a liberdade, ofertando a você a oportunidade de buscar o conhecimento da palavra. Venha estar conosco, será um prazer muito grande. Nos procure a Avenida Marcelino Pires, 2311, e terá com certeza a oportunidade de ver quão grande é estar conhecendo a palavra do Senhor e quão grande esse Deus é sobre as nossas vidas. Não perca tempo, venha estar conosco em nome de Jesus.